Romanos capítulo 5, versículo 1, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar com você. Quero orar porque a palavra de Deus, ela não pode ser recebida simplesmente no nível do raciocínio, do intelecto. É por revelação no Espírito. Então vamos orar para que o Senhor fale conosco. Feche seus olhos, deixa eu orar. Pai, nós oramos e abençoamos cada pessoa que entrou nesse lugar. O Senhor trará aos nossos olhos revelação. O Senhor tirará de frente da nossa face todo véu, removendo, ó Pai, todo o peso, todo o fardo, toda a condenação da lei. E o Senhor está nos conduzindo para um lugar de leveza, uma vida espiritual leve, que tira de nós, ó Pai, tudo aquilo que o diabo tenta lançar sobre as nossas costas, a condenação, o peso, a obrigação de obedecer para ter, em nome de Jesus, Pai, mostra-nos o teu caminho, mostra-nos que estamos debaixo de um novo sistema, não do sistema antigo da lei, mas do sistema novo, da maneira da graça, em nome de Jesus, fomos justificados, e esse é o grande sinal, temos paz no nosso coração, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Irmãos, em dias de tamanhas guerras, hoje existem duas guerras acontecendo no mundo, de nação contra nação. Nós vivemos num desafio, num tempo de tanta correria, de tantos desafios pessoais. O Senhor diz que é possível vivermos em paz, é possível termos uma vida como cristãos, debaixo da paz, sem peso, com coração leve. Pastor, como é que é isso? Como que eu posso viver debaixo de paz? É que o Senhor está falando de paz, é que o Senhor não sabe o problema que eu estou passando, não sabe a minha vida como é que está. Você olha ao seu redor, enxerga problemas, enxerga dificuldades, enxerga limitações em você. Talvez você entende que já não tem mais forças, não tem como lutar mais. Se você chegou no fim de si mesmo, agora você começará a experimentar de fato a graça e o poder de Deus. A graça de Deus se manifesta sobre aqueles que entendem que não podem nada, que não têm nada em si mesmos, mas que servem a um Deus que tudo pode. A um Deus que está disponível para abençoar você, para fazer de você um crente vencedor, um homem e uma mulher bem-sucedido na vida. Então, uma vez que você recebeu a justificação pela fé, agora sim você pode viver em paz. Pastor, como é que eu sei se eu estou debaixo da lei ou debaixo da graça? Verifica se o seu coração está em paz. A paz é um grande sinal. A mensagem da graça ela proporciona para você uma sensação de alívio, de descanso, porque você tira de sobre as suas costas o peso, a obrigação de ter que fazer para ter. Porque todas as vezes que você quer ser abençoado por causa do seu comportamento, por causa das decisões de obediência do seu coração, então você atrai para si mesmo o peso, a obrigação de produzir bênçãos na sua vida. Mas eu estou aqui para te dar boas notícias. O Senhor me levantou para dar a você a mensagem que pode te libertar desse peso e de todo o fardo. Muitas pessoas acham que não são abençoadas porque não têm se comportado bem, não têm a bênção de Deus porque de fato têm vivido uma vida que não agrada a Deus. Meu Deus, como é difícil viver assim. Como é difícil viver para agradar um Deus que escreveu uma lei que tem 613 cláusulas, que no Antigo Testamento, quem não obedecia a essas leis não tinham a bênção de Deus. A lei, eu vou dizer isso para você mais uma vez, a lei não tem poder de mudar a sua vida e de abençoar você, não tem poder. Porque todas as vezes que você deseja e procura alcançar algum favor de Deus, mediante o merecimento da obediência, você se coloca debaixo de todos os mandamentos. E Tiago diz que se você tropeçar em um mandamento, você tropeçou em todos.
Como é que funciona a lei? A lei é tipo um colar de pérolas, que se você arrebenta para tirar uma pérola, o que acontece com as outras? Todas caem. Se você desobedeceu um mandamento, logo todos caíram sobre você. Você é condenado por todos. Quem é que consegue dar conta de viver assim? Quem é que dá conta de servir a um Deus que exige que você se comporte no padrão dele? Eu já preguei para você isso nos últimos cultos, eu já disse para você que ninguém dá conta de obedecer todas as leis. Ninguém dá conta de receber nada de Deus pelo merecimento. E por que que muitas vezes alguns cristãos tentam andar pela obrigação de obedecer para receber alguma coisa de Deus? Ontem eu compartilhei no culto aqui, se você estava aqui, né, certamente você entendeu perfeitamente como funciona esse caminho. Eu disse que todas as vezes que uma lei é colocada, você tem uma tendência a quebrar essa lei. O seu instinto natural, né, ele já é voltado para a desobediência. Eu contei ontem aqui um exemplo, quero repetir o exemplo, né? Não sei se você lembra, os mais antigos vão lembrar daquelas pegadinhas que passavam no Silvio Santos, ou até nos Trapalhões, uma piadinha dos Trapalhões, que tinha um muro e naquele muro um furo, um buraco, né? E se tivesse só o buraco, era só um buraco no muro, mas alguém escreveu uma placa embaixo, colocou uma placa embaixo do buraco, escrito o seguinte: não olhe. Não olhe. Irmão, se não tivesse escrito nada, beleza, todo mundo ia passar despercebido, mas colocaram uma lei, colocaram uma regra. Como tem uma lei, o que gera nas pessoas? Curiosidade. Meu Deus, por que eu não posso olhar nesse buraco? O que tem de tão legal lá que eu não posso olhar? Por que me proibiram? Quem disse que eu não posso olhar? Eu vou olhar sim, senhor. Não é assim? E a pessoa vai lá e enfia a cara no buraco, no muro, para olhar o que tem do outro lado. O que acontecia lá? Tacava-lhe uma tortada na cara. Tá! Tá. Tá. Não é? Aí saía aquele lá, passava o segundo, olhava lá no buraquinho no muro, tomava-lhe uma tortada, 2, tá. Ou seja, onde tem uma lei, você é tentado a desobedecer, irmão. Vamos fazer um teste prático aqui? Eu vou dar uma lei para você, e você vai se esforçar para não cair na lei, para não desobedecer a lei. Vamos fazer um teste agora aqui? Teste prático? Quantos topam? Amém? Não imagine que eu estou segurando um coelhinho branco pelas orelhas. Não imagine que ele está se batendo agora. Não imagine, eu estou dizendo, não imagine, para. Ei, não imagine. Não tem um coelhinho branco na minha mão aqui, eu não estou segurando ele pelas orelhas. Ele não está se batendo desesperado. Você foi aprovado ou reprovado? Não, pode ser que um ou outro aqui tenha assim, se esforçado, né? Uma maneira de você não ter caído nessa é você ter pensado num coelhinho azul, né? Não, eu não vou pensar no coelhinho branco, vou pensar no coelhinho azul. Pode ser que um ou outro mais esforçado aqui tenha vencido a barreira dessa lei que eu coloquei. Mas mesmo mais esforçado, pode ter vencido essa, mas a próxima lei você vai cair. Você não vai conseguir andar pela obediência. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou provando para você, mostrando para você que pela obediência da lei, ninguém consegue ser abençoado. Eu sei que as pessoas lá fora falam, mas a graça leva as pessoas a viverem uma vida permissiva, uma vida de pecado. Mas a Bíblia diz que a força do pecado é a lei e não a graça. A Bíblia diz claramente isso em Romanos, se não me engano, capítulo 5. Não é? Que a lei que é a força do pecado. Onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está o pecado, a sua força? Aí o versículo no final diz o seguinte, que a força do pecado é a lei.
não a graça. As pessoas dizem o contrário, que se a gente pregar a graça, as pessoas vão querer pecar mais. Não, pelo contrário, a Bíblia diz que quanto mais lei, mais pecado tem. Onde abundou o pecado? Deveria ter superabundado a lei, né? É a lei que devia ter superado. Porque onde tem muito pecado, alguns julgam que tinham que ter o quê? Mais regra. Numa igreja que está muito lá, permissiva, muito pecaminosa, o pecado está espalhado na igreja. Então bota a lei, bota a regra, não pode deixar assim. Vamos falar para os jovens, não pode ir para festa, não pode fumar, não pode beber, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tatuagem nem pensar, não pode fazer isso, não pode botar piercing, não pode, ir para certos lugares, não pode, vão colocar lei. Essa é a lógica de algumas pessoas, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz o seguinte: aonde abundou o pecado, a graça foi muito maior. Irmão, não existe pecado que seja maior do que a graça de Deus. Não existe. Para todo pecado, por maior que seja, existe uma graça muito maior, superabundante, extravagante, para trazer perdão. Romanos capítulo 5, versículo 2, diz assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Olha aí o que ele diz: na graça estamos firmes. Paulo diz que nós temos que estar firmes na lei. Paulo diz que nós temos que estar firmes na obediência. Você está comigo? Ele disse que nós temos que estar firmes no quê? Eita, que essa Bíblia está se esclarecendo para mim. Eita, que eu estou entendendo a graça de Deus agora. Eu não sei, você está percebendo como eu, que a cada dia, a cada capítulo, o véu tem sido removido? Eu estou vendo isso, eu estou percebendo isso. Que essa graça perigosa, que é o título do nosso livro, essa graça perigosa, de fato, ela é uma graça irresistível. É uma graça que nós não conseguiríamos viver na presença de Deus sem que ela existisse e fosse sobre nós. Olha lá, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Acesso a quê? Pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Você acessa a graça não porque você é um cara incrível, não porque você é uma mulher extraordinária. Você acessa a graça pela fé. Então nós estamos firmes na graça. Nós vivemos na graça. Nós não estamos mais debaixo da lei. Olha aqui. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Então, a lei do pecado e da morte é também a lei de Moisés. Por quê? Porque eu disse para você agora há pouco, a lei dos mandamentos é a força do pecado. E o pecado produz o quê? Morte. Porque a morte é o salário do pecado. O salário do pecado é a morte. Então a lei do Espírito da vida, a lei suprema, a lei da graça, da nova aliança, nos liberta da obrigação, da obediência da lei, dos mandamentos do Antigo Testamento. Conversando com alguns irmãos dias atrás, falando com eles a respeito da revelação que eu tenho recebido nesses dias, e de como a Bíblia tem se tornado uma leitura muito mais prazerosa para mim, porque a cada dia que eu leio, eu descubro coisas novas na minha leitura devocional, né, do nosso plano de leitura. Como é bom ler os evangelhos, porque aí você vê a graça nos passos de Jesus. Você olha para Jesus e você não encontra alguém que impôs uma obrigação de obediência a ninguém. Ele simplesmente estendeu favor, ele simplesmente estendeu graça. Para quem? Para os religiosos da época? Para aqueles que conheciam a Torá de cabeça, decor? Não, para aqueles que não tinham nada, para os leprosos, para as prostitutas, para os cobradores de impostos, né? Para todos aqueles que se julgavam indignos de receber algo. A estes, Jesus estendeu favor e graça.
Então, ao ler os evangelhos, eu olho os passos de Jesus e percebo que ele viveu exatamente o que eu estou pregando, que ele ensinou exatamente o que nós estamos ensinando para você. Jesus combateu os religiosos, e o que nós temos combatido aqui, senão a religião? O que nós temos combatido aqui na nossa mensagem, senão uma obediência cega a leis e princípios que não têm valor algum, a não ser escravizar você? Como cristãos, há no nosso coração o desejo inato de que o nosso comportamento seja correto. Existe no nosso coração o desejo e a vontade de agradar a Deus. E às vezes, no afã de agradar a Deus, você cai no erro de querer cumprir algumas regras, algumas obrigações, para poder se parecer com Deus. Ontem eu dei um exemplo aqui que foi muito poderoso a respeito de Adão e Eva, né? Quem estava aqui ontem? Você entendeu o princípio, né? Acredito que você entendeu bem o princípio. Se você não estava aqui ontem, eu vou deixar você com um melzinho na boca. Você vai ter que ler o capítulo de ontem, o 13º dia do livro, porque realmente foi muito poderoso. Então, como cristãos, nós temos esse desejo, mas a vontade de agradar a Deus não pode nos levar a abraçar o erro de uma vida baseada na lei, de uma vida baseada nos mandamentos. Por quê, pastor? Que eu não posso tentar obedecer a lei, isso vai fazer de mim alguém melhor? Não, filho. Não. Por que eu não posso viver debaixo da obediência da lei? Porque você não dá conta. Alguém precisa te avisar isso. Deus me levantou para te avisar. Você não dá conta de andar com Deus baseado na sua obediência, simplesmente porque você não vai conseguir obedecer os 603 mandamentos da lei. Você só conseguirá servir ao Senhor se você andar sobre a verdade da graça de Deus, do sacrifício perfeito de Jesus na cruz. E quando você manifesta fé nesse sacrifício, você desfruta do favor de Deus para os pecadores redimidos. É a única maneira de você servir a Jesus. Como cristãos, nós não podemos cair nesse erro. A lei não tem poder para nos mudar. A lei simplesmente mostra a doença. Ela só tem poder para mostrar, para apontar a doença. Felizmente, Deus não nos tirou debaixo da lei para nos deixar sem referência alguma. Algumas pessoas pensam isso. Pastor, se eu não tenho que obedecer a lei, o que eu tenho que obedecer então? Como é que crente vive se não é sabendo o que pode e o que não pode fazer? Não é assim que as pessoas pensam a respeito dos crentes? Sim ou não? Sim ou não? Algumas pessoas falam assim, eu vou virar crente coisa alguma? Porque se eu virar crente eu tenho que parar de beber. Se eu virar crente eu tenho que parar de fumar. Se eu virar crente eu tenho que parar de ir nas raves, nas baladas. Se eu virar crente eu tenho que parar de sair com as mulheradas, ou sair com os homaradas. Se eu virar crente, ou seja, na cabeça do ímpio, ser crente é seguir um conjunto de regras e leis. Isso é ruim. Mas sabe o que é pior? Pior do que o ímpio pensar isso? É crente pensar isso. E tem crente que pensa exatamente isso. Chama o crente para ir tomar uma cerveja. O que ele fala? Deus o livre, está amarrado em nome de Jesus. Misericórdia. Por que você não vai? Por que você não pode tomar cerveja? Sou crente, rapá. Sou crente. Sou crente, não posso. Por que você não pode? Porque eu sou crente. Crente não bebe. Ou seja, se ele só não bebe porque ele acha que ele tem que obedecer isso, sabe o que ele está falando? Ao não beber uma cerveja, estou me apresentando santo diante de Deus. E agora eu posso ser abençoado, porque eu não bebo cerveja, porque eu não fumo cigarro, porque eu não desonro minha família, meus pais, porque eu não traio a minha esposa, porque eu não minto, porque eu não roubo, porque eu não isso, porque eu não aquilo, porque eu não. Ele fala todos os nãos que ele obedece. Mas e os outros 608 mandamentos que estão lá na Bíblia?
Irmão, presta atenção. Deixa eu te libertar aqui. A vida do crente não é uma vida de escolher qual mandamento você vai obedecer e qual mandamento você vai desobedecer. A vida do crente é uma vida de dependência do Espírito. Pastor, se não tem lei, eu estou sem referência. Você está sem referência porque você não entendeu ainda como é que funciona a vida do crente. Então deixa eu te explicar. A vida do crente é uma vida de dependência do Espírito. Eu devo ou não devo? Faço ou não faço? Ao invés de ir para a Bíblia para buscar uma lei, vá para o Espírito, para que Ele te diga o que você deve fazer ou não. Ore! Ore! Ah, pastor, então não posso ler a Bíblia para buscar uma direção. Pelo amor de Deus, não entenda isso. Não é isso que eu estou dizendo. A Bíblia tem direção para todas as coisas. Você deve buscar, você deve ler todo dia. Não seja tolo. Eu estou estimulando você a ler o Evangelho, sim ou não? Estou falando para você toda hora, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Para buscar direção, para receber direção, né? Para ser alimentado no Espírito, para tudo isso. O problema é que tem pessoas que se voltam para a Bíblia, não para alimentar o Espírito, mas para trazer peso para as costas dele. Para trazer mais um fardo para ele obedecer. Entendeu? Nem a oração deve ser fardo para você. Porque tem pessoas que fazem da oração um fardo. Não orei de manhã, agora tem que orar na hora de dormir, né? Fazer o quê? Deus o livre. Por que você tem que orar agora? Porque crente que é crente, ora. Né? Então Deus o livre passar um dia sem orar. Oh, Jesus, que fardo é esse, hein? Que vida cristã é essa que você leva, pelo amor de Deus? Falar com Deus não pode ser um fardo, um peso para você. Aí eu sei, aí alguns religiosos escutam essa palavra que eu estou dando aqui agora e falam assim, pastor, cuidado com essa palavra. O senhor está dizendo para o crente que ele pode ficar sem orar todo dia. Quem é o crente que fica sem orar todo dia? Ele só pode não ter nascido de novo. Ele mesmo está se enganando que é crente. Porque se tem um espírito dentro de mim, que está conectado com o Espírito de Deus, essa conexão, ela não precisa de ligar o modem. Ela não é igual a sua internet que falha de vez em quando. É uma fibra ótica celestial. É uma conexão imediata, automática. Se você falar o nome dele, Jesus. Fala o nome dele, só fala o nome dele. O meu coração já está sendo cheio aqui, ó. Meus olhos já estão marejados. Só de falar o nome dele. Se eu precisar de uma direção, é só eu clamar a ele. É só eu pedir, esse Espírito que está dentro de você. Ele vai te dizer o que você tem que fazer ou não. Ele vai te mostrar o melhor caminho. Ele vai te dirigir, ele vai te direcionar. O problema é que muitos crentes, eles querem regras para serem obedecidas. E então, se obedecer, aí você recebe. Eu não estou aqui para te fazer isso. Se você veio para a videira, para buscar regra. Perdão, meu irmão. Te desapontar e trazer uma frustração para o seu coração, mas você não vai receber. Eu não estou aqui para te dizer o que você tem e o que não tem que fazer. Pastor, que igreja é essa então? Que os irmãos vêm e não recebem instrução do que ele tem que fazer, o que pode e o que não pode. Pois é, vai no judaísmo, vai no islamismo, vai em qualquer ismo que você encontrar por aí, entendeu? Lá eles vão dizer para você o que você tem que fazer. Aqui, eu só vou dar uma direção para você. Uma direção. Se você não nasceu de novo, arrepende dos teus caminhos, creia em Cristo, que Ele morreu numa cruz, recebeu sobre Ele o peso do seu pecado, e se você ousar crer nele, a sua vida será transformada da água para o vinho. Essa é a regra. Se você não obedecer essa regra, você cometeu o único pecado que é capaz de mandar uma pessoa para o inferno.
Qual que é o único pecado que se uma pessoa cometer, ela não tem salvação? Não crer. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Qual que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É não crer nele. É não crer que Jesus nasceu, morreu tendo uma vida santa, ressuscitou dos mortos, para que nós tivéssemos vida. Se você não crer nisso, você cometeu o único pecado capaz de levar uma pessoa para o inferno. Mas se você creu, você fez tudo o que você precisava para habitar nos céus com o Senhor. É a única regra. A única coisa que você precisa fazer é crer. E olha, presta atenção. A vida cristã não é uma vida de crer para receber a salvação, porque isso aqui todas as religiões cristãs professam igual. Se uma igreja não prega que a salvação é por meio de Jesus pela fé, e é pela graça, ela nem cristã pode ser considerada. Todas as religiões cristãs pregam isso. Que a salvação é por meio de Cristo, pela fé e é pela graça, não por meio de merecimento. Aonde que começa o erro? O erro começa no segundo passo. Porque algumas deixam a graça na salvação. A salvação, né, a graça é somente para entrar na vida com Deus. E agora? Agora, meu filho, você se vira. Agora, meu filho, é você e a lei. Ou você obedece para ser abençoado, ou você desobedece e recebe a punição e o castigo de Deus. Porque Deus não deixa passar nada não, tá? Deus é amor, porque Ele te salvou. Mas Deus também é justiça. Mas a justiça que eles falam é a justiça dos homens, que pune o criminoso. Mas a justiça de Deus é a justiça que puniu uma vez só o pecado para redimir todos os outros pecadores. Essa é a justiça de Deus. Quando as pessoas dizem para mim, pastor, Deus é amor, mas também é justiça. É verdade, Deus é amor e justiça. Por quê? Porque o amor e a justiça andam juntos. Porque Ele te amou, Ele fez justiça em Cristo Jesus. Então você pode dizer, é verdade, Deus é amor e Deus é justiça. Mas a justiça de Deus não é usada para me punir. A justiça de Deus é usada para me salvar. Você foi tirado do sistema da lei, irmão. Você está aqui vivendo no sistema da graça. Ué, pastor, um sistema da graça? Esse é o tema da minha palavra. Estamos debaixo de um novo sistema. É o sistema da graça. Esse é o problema de muitas pessoas. Elas compreendem o evangelho de maneira muito trivial, muito superficial. Saiba, meu irmão, que a sua experiência de conversão e de novo nascimento não foi algo pequeno. Aconteceu algo grandioso. No dia que você foi redimido, no dia que você nasceu de novo, Deus arrancou o coração de pedra e colocou dentro de você um coração de carne. É uma maneira de explicar visual para você. Mas explicando, trocando por miúdos, é o seguinte: seu espírito estava morto para Deus. Era impossível você receber qualquer mensagem de Deus porque você estava escravo. Você tinha um outro Senhor sobre você. E era esse Senhor que falava. Era esse Senhor que governava. Era esse Senhor que ditava as regras. Mas no dia que você se converteu, preste atenção. Seu espírito que estava morto. Irmão, você tem que crer nessa verdade. Se você é crente, você tem que crer nisso. Seu espírito estava morto, mas no dia em que você levantou a sua mão, naquele apelo, naquela reunião, naquele dia, para aquela pessoa que pregou o evangelho para você, no dia que você declarou, eu creio nesse Cristo que você está pregando, nesse dia, nessa hora, algo poderoso, grandioso, extraordinário aconteceu dentro de você. O quê? O que aconteceu?
um espírito que estava morto recebeu dentro de si o espírito da vida. A partir desse instante, você não está mais sozinho. A partir desse momento, aonde você vai, o conselheiro está com você. Aonde você anda, você só precisa ativar. Só precisa falar: Senhor, como eu faço? Onde eu vou? O que eu falo? O que eu faço ou não faço? O Espírito de Deus atua em você, te impelindo a fazer coisas e te restringindo a não fazer coisas. Qual é a lei que impera sobre você agora? A lei do Espírito da vida que está habitando dentro de você. Você tem que crer nessa verdade para viver uma vida de crente vencedor. Por que muitos vivem escravos do pecado ainda? Porque não entenderam isso. Você tem tudo que você precisa para vencer o pecado. Não é só uma regra, não. Não é só uma lei. Ninguém precisa de uma leizinha, porque eu já te falei que a lei te atrai a fazer o errado. Sim ou não? Todas as vezes que alguém falar isso para você: não, é que essa igreja não tem regras. Essa igreja não tem leis. Lembra da plaquinha: não olhe. Lembra da musiquinha: tá. Vamos pensar em lei. Lembra disso. Lembra do coelhinho branco na mão do pastor Alex. Lembra disso. A lei atrai os homens ao pecado. Mas andar pelo Espírito da vida é diferente. Porque não é uma coisa externa que você está tentando enfiar dentro de você. É uma coisa interna que, se você permitir, fluirá naturalmente através de você, por meio de você. Irmão, você nasceu de novo. O velho homem morreu. Jacó morreu. Israel renasceu. Seu nome foi mudado. Diga para a pessoa do seu lado: você nasceu de novo, filho. Você é nova criatura. Aleluia. Todo aquele que nasceu de novo tem o desejo de fazer o certo. Mas olha aqui, todas as vezes que alguém diz que a graça é a liberdade para fazer aquilo que é errado, ela está negando a obra do Espírito de Deus dentro dela. É forte? É forte isso? Você tem que estar conectado, senão você não pega. Todas as vezes que alguém diz que nós andamos muito livres, que essa graça faz a gente pecar, faz a gente andar na libertinagem, é porque ela não crê que o Espírito de Deus está dentro dela. Pastor, mas o Espírito de Deus nos impede de pecar? Não, ele não tem o poder de te impedir de pecar, a não ser que você acesse ele, a não ser que você permita que ele te restrinja. Algumas pessoas desobedecem indiscriminadamente, né? Algumas pessoas desobedecem o Espírito diz não vá, o Espírito diz não faça, o Espírito diz não entre, o Espírito diz não toque, mas o que ele faz? Ele ignora. Mas nenhum de nós, presta atenção, não tem nenhum crente aqui, nenhum, não precisa nem levantar sua mão, nenhum que possa dizer: eu pequei e o Espírito não me avisou antes. Sempre antes do pecado, uma luz vermelha acende dentro de você. Sempre. O Espírito avisa. Se o Espírito avisa, esse é um sinal de que você nasceu de novo. Agora, se você vive no pecado, se você tem uma vida deliberada no pecado, e você fala: não senti nada. Assim que criança faz? Não senti nada. Se você diz que não sentiu nada, você só precisa fazer uma coisa: aceitar Jesus de verdade.
Você só precisa receber Jesus no seu coração e nascer de novo de verdade. Porque todo aquele que é nascido do Espírito, esse Espírito avisa. Esse Espírito se comunica, porque é um Espírito vivo. Preste atenção. O Espírito não dorme. O Espírito está vivo. Que hora que você acorda todo dia? 5 horas da manhã? Deixa eu te falar. Você não acorda 5 horas da manhã, o Espírito fala... Trabalhei muito ontem na Holy Fest. Hoje eu vou deixar você ir sozinho para o culto. Não existe. O Espírito não dorme. Ele está vivo o tempo todo. Está ativado. Se você acordar 3 horas da manhã, posso te dizer, o Espírito levanta com você. Aleluia. E se você ousar 3 horas da manhã, fala Espírito de Deus. Ele fala, eis-me aqui. O que nós vamos fazer agora? Mas se você ficar dormindo até as 10 também, ele fica lá, junto com você. Ah, pastor, então não precisa acordar cedo. Esse é outro assunto. Vai ter com a formiga, vai. Mas a verdade é que o Espírito Santo, ele está vivo dentro de você. Então, é importante, olha aqui, presta atenção. É importante reconhecer o sistema utilizado pelo Espírito Santo no lugar da lei. Antes, o que te movia era uma lei de conduta moral. É o que te conduzia a fazer as coisas certas. Mesmo o ímpio tem uma lei moral de conduta, sabia? O ímpio sabe que não deve matar ninguém. O ímpio sabe que não deve roubar ninguém. O ímpio sabe que não deve trair a esposa. O ímpio sabe que não deve mentir. O ímpio sabe que não deve fazer negócios escusos. Ele sabe. Ele faz, mas ele sabe que não pode fazer. Por quê? Porque ele tem uma lei moral de conduta. Qual é a lei moral de conduta do crente? Não é mais a Constituição Nacional, porque ela, embora tenha leis importantes, eu não deixo de matar alguém porque está escrito na Constituição. Eu não sonego impostos, eu não deixo de sonegar impostos porque está inscrito na Constituição. Eu obedeço à Constituição, mas não porque a Constituição é Constituição sobre mim. É porque eu sigo o Espírito de Deus que está dentro de mim. Entendeu? E vou além. Se a Constituição um dia disser que eu não posso pregar o que eu estou pregando, então eu vou ferir o mandamento da Constituição, uma lei da Constituição, porque eu vou continuar seguindo o Espírito da vida que está dentro de mim. Amém? Eu sigo o Espírito da vida que está dentro de mim. Então qual que é esse novo sistema? Esse novo sistema da graça opera por um sistema radicalmente diferente. É simplesmente o fato de reconhecer a obra do Espírito Santo na nossa vida. E para você entender a obra do Espírito Santo na sua vida, você precisa se aprofundar no entendimento da graça. É isso que nós estamos fazendo. Eu quero te falar, o ano que vem, o ano de 2024, será o ano de transbordar na graça de Deus. O ano de 2023 tem sido o ano do quê? O ano do quê? E o ano de 2024 vai ser o ano do transbordar na graça de Deus. Aleluia! Vai ser um ano poderoso. Um ano tremendo, de coisas extraordinárias. Sim, com frequência eu acabo escutando coisas, né? A ideia de que temos a graça não é nada mais do que receber misericórdia. Então, nesse caso, a definição típica de graça poderia ser algo assim: a graça entra em ação quando o castigo é reduzido ou dispensado depois de alguém ter feito algo errado. Aí entra a graça. Depois que alguém pecou, aí entra a graça. É como se fosse um perdão para um crime cometido já. Mas não. O Novo Testamento retrata a graça de uma maneira muito mais ampla. Não é somente o perdão disponível para alguém que pecou. A graça é muito mais do que o perdão simplesmente dos pecados. Olha lá, Tito, capítulo 2, versículo 11. Projeta para mim, por favor. Tito 2, 11. Olha o que a Bíblia diz. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Até aí, todo mundo está comigo. Amém? A graça se mostrou salvadora. Havia pecado, a graça veio e removeu todos os pecados.
Até aí está tudo certo. Olha o versículo 12. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A graça se manifestou salvadora, mas o que ela faz agora? Nos educa. Nos educa. Na versão que eu tenho aqui no meu esboço, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa presente era. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que a graça foi poderosa para te salvar. Amém? Estava no pecado, estava numa vida de impiedade. Estava lá. A graça te salvou. E agora, o que a graça tem para me oferecer? Versículo 12. Ela nos ensina a renunciar à impiedade. Mas o que as pessoas dizem a respeito da nossa mensagem? Que a graça nos torna mais sem vergonha. Que a graça nos torna crente relaxado. Que não observa os mandamentos de Deus. Não, a Bíblia está dizendo que é a graça que nos ensina. E é isso que nós vamos fazer domingo após domingo. Aqui para você. Nós vamos mostrar que é a graça que te ensina. A graça que te mostra. Mostra o quê? Te ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira... Olha isso, irmão. Como é que as pessoas não entendem uma mensagem tão clara dessa? Pede para um homem da lei explicar um trem desse. Pede para alguém que prega a lei ensinar esse versículo aí para você. Fala, faz o seguinte, só me explica esse versículo aqui. Que graça é essa que está dizendo aí que me ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa? A Bíblia está dizendo isso. É a graça que te ensina. Não é a lei. Não é a obediência. É a graça. É o amor de Deus. Então a graça é o sistema que o Espírito Santo usa para nos aconselhar, para nos ensinar dia após dia. A graça ocupa o seu lugar. A graça pensa por você. A graça age por você. A graça é o próprio Jesus dentro de você, dizendo, faça isso, ande por aqui, fale aquilo, porque é o próprio Jesus habitando dentro de você. Mas e a minha preocupação natural? A minha preocupação natural é que a ausência de lei me leve a um estilo de vida fora do controle. Pastor, onde não há regra, vira bagunça. Se não tem um mandamento, o povo vai fazer o que quer. O ímpio pode até fazer o que quer, mas os crentes, nascidos de novo, funcionam num outro sistema. Se você não funciona no sistema da graça, tem duas opções para você. Ou você não nasceu de novo, ou então você está preso no sistema da antiga aliança. Ou então você está preso numa vida religiosa de andar pela obediência. Então, irmão, não se preocupe. Porque a ausência da lei não vai resultar em um estilo de vida fora do controle. Porque isso contradiz o que as Escrituras declaram sobre os efeitos da graça. Ela não é apenas o tratamento para o pecado. Na verdade, ela é a chave para a libertação do pecado. Pastor, eu não consigo me libertar de um pecado. Tem um pecado que me persegue, que eu não consigo vencer, que eu não consigo avançar. Eu sempre paro nele, é o mesmo sempre. Então se aprofunde na graça de Deus. Conheça mais a graça de Deus. Compre esse livro, compre o outro livro, Perdão Total, que está lá na livraria também. Vai se aprofundar na graça, vai conhecer mais o amor de Deus. E aí você vai se libertar desse pecado, porque você vai saber de fato quem é que habita dentro de você. Quando você diz que não consegue vencer um pecado, você está limitando o tamanho do Deus que você serve. O problema é que você acha que esse pecado que você comete é capaz de te afastar de Deus. Quando você descobrir que além de não te afastar de Deus, você pode viver livre desse pecado, você nunca mais vai dizer que você é escravo de um pecado. Porque a graça de Deus tem o poder de te libertar. A graça de Deus tem 3 tempos. Ela foi salvadora no seu passado, ela é a salvadora no seu presente, e no futuro ela vai promover você a ter um corpo glorificado. Quando questionamos a função da graça na nossa vida, nós
insultamos a inteligência de Deus. Por que ele estabeleceria uma nova aliança para promover o pecado? É isso que algumas pessoas dizem. Esse negócio da graça aí promove o pecado. Deus é tolo, por um acaso, de estabelecer um novo sistema para promover o pecado no meio da igreja? Não, irmãos. O que Deus está dizendo é o seguinte: até aqui você tentou controlar a sua vida. Até aqui você tentou viver pela sua obediência. A partir daqui, da salvação, quando você entrega a sua vida para Jesus, sabe o que você está dizendo? Toma o controle da minha vida e eu decido viver na dependência do Senhor. Vou dar um exemplo para você. Alguns aqui jogam videogame. Quem joga videogame? Levanta a mão. Isso. Alguns jogam videogame. Glória a Deus. Olha para cá. Não, glória a Deus, porque você vai poder perceber mais claramente. Imagina só que você está jogando um joguinho de luta, né? De luta. E aí, X dá um soco, Y dá uma rasteira, X e Y e para a esquerda dá um... Fui longe agora, né, irmãos? Década de 90, sei lá, né? Só os que jogaram videogame lá no passado sabem o que é isso, né? Então tem as regrinhas lá, né, e tal. Mas imagina só que você está ali no joguinho, concentrado. Você odeia perder. Você está olhando para a televisão e tá soco, puf, chute, tá, rasteira. Puf, você está ganhando o jogo. De repente, do nada, o controle para de funcionar. Você vai para a direita, você dá um X e o carinha só fica assim, ó. Recebendo soco, chute, pontapé, rasteira. Aí você dá um XY direita e não vai o Hadouken lá. Não vai, você fala, meu Deus, e tal. Aí você, tem como você entrar na televisão e dar um soco no seu inimigo lá? Não. Pois é, deixa eu te falar. A lei é um controle de videogame quebrado. Você tenta, você aperta o X, mas não dá soco. Você aperta o Y, mas não dá rasteira. Você aperta XY esquerda e não dá o Hadouken. Qual que vai ser o final desse jogo? Qual que vai ser o final dessa luta? Derrota. Derrota. Mas a graça é um controle que funciona. Ei, não, pera, segura. Se empolga não. Por que eu estou falando para você não se empolgar não? Porque eu tenho uma boa notícia para dar para você. A graça é um controle que funciona e o controle não está na sua mão. O controle está na mão do Senhor Jesus. E Ele nunca perdeu uma batalha. Não vai perder a sua, pelo amor de Deus. Você foi chamado para ser um vencedor, caminhando, dependendo da graça de Deus, para viver uma vida de vitória. Aleluia! Fica de pé, nós vamos encerrar o nosso culto. Olha para cá. Qual que é o seu maior medo? Deixa eu te falar, presta atenção. Psst, olha para cá. Qual que é o seu maior medo? Seu maior medo é o controle falhar. Porque você acha que o seu controle, crente, está na sua mão. Faz algo hoje. Decida algo hoje. Entregue o controle nas mãos do Senhor. Diga para Ele, Senhor, eu desisto de tentar controlar as coisas da minha vida. Eu quero confiar no Senhor. Eu quero confiar no Senhor. Eu quero entregar minha vida ao Senhor. Vai para 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 19. E eu vou encerrar com esse versículo. Preste atenção, Paulo, ele estava com espinho na carne. Estava com espinho na carne. Tinha uma luta que ele não conseguia vencer. Ele orou,
E a resposta do Senhor foi essa. Então, ele... Não, 12:9, perdão. 2 Coríntios 12:9. Ele orou, e o que o Senhor respondeu para ele? Então ele me disse... Não precisa da lei? Precisa de uma leizinha? Não. A minha graça é o suficiente, Paulo. Senhor, mas tem um espinho na minha carne. Receba a minha graça. Ela vai te conduzir a vencer. Não é você que vai vencer. Sabe, irmão, entregue o controle nas mãos do Senhor. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você entrega o controle na mão do Senhor, você diz: Senhor, eu não sou capaz de passar de fase. Qual que é o seu problema? Você está bombando nas fases, né? Você está na primeira fase ainda, nível 1, nível light. Não é? Não é um high level, um nível alto. É um... Qual que é o... Easy level. Obrigado, os professores de inglês. Você está no easy level ainda, no nível baixo, fácil. E você bomba sempre. Nunca vence o chefão. Por que você não vence o chefão? Porque você está tentando vencer do seu jeito. O que você tem que fazer hoje? Confessa a sua fraqueza. Senhor, eu não dou conta de andar pela lei. Eu não dou conta de obedecer os seus comandos. Porque o Senhor fala: aperta X, aperta Y, faz isso, faz aquilo. E você se perde. Você não consegue. Aí você sempre leva na cabeça do pecado, do diabo e do mundo. Mas o Senhor está lá. Ele te instrui, Ele fala: faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Só que nós não damos conta. O que você tem que fazer? Clama ao Senhor: Senhor, eu entrego nas suas mãos o controle. E aí o Senhor vai te dizer isso: filho, a minha graça te basta. Olha o que diz na segunda parte do versículo: porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Para de achar que você é forte, valentão para vencer o diabo e o pecado. Confia no Senhor, passe a ouvir o Espírito da graça habita dentro de você. Ele está aí dentro de você. Olha lá, de boa vontade, pois, voluntariamente, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse. Não é o poder da lei, não é o poder da obediência, é o poder de quem? De Cristo que habita em você. O poder de Cristo é o Espírito de Deus que habita dentro de você. Eu quero orar por você, mas antes de orar, eu me comprometi de que todo domingo seria o domingo da esperança, o domingo da reconciliação, ou o domingo de nascerem de novo, novas vidas. Até hoje talvez você tenha vivido uma vida religiosa, mas o Senhor está te chamando para viver uma vida na graça. Esse é o Jesus que nós pregamos aqui, irmãos. Esse é o Jesus que aceita a todos, indistintamente. Não importa o que você fez, não importa o pecado que você cometeu, Ele está assim, de braços abertos, para receber você. Portanto, tem alguém aqui nessa manhã que quer receber Jesus na sua vida? Você quer entregar o controle da sua vida nas mãos do Senhor? Você quer reconhecer Jesus como seu Salvador e vir para o primeiro passo, não é? O primeiro passo é aceitar Jesus, reconhecê-lo como Salvador da sua vida. Talvez você ainda não estava nesse ponto, mas essa manhã você quer receber Jesus no seu coração. Feche os olhos todos, por gentileza. E se você que está aqui nessa manhã quer receber Jesus no seu coração, reconhecendo Ele como a graça que vai salvar você da prática do pecado, como aquele que de fato pode mudar a sua história de uma vez por todas, levante uma de suas mãos. Aleluia, glória a Deus. Uau, quanta bênção. Aleluia, Deus é bom. É dia de salvação, irmãos. É dia de salvação nessa manhã. Deus é bom. Se você o recebeu nessa manhã, fique de mão levantada, que alguém vai chegar do seu lado aí para orar por você. Por favor, se é homem, chega um homem do lado aí desse irmão. Se é uma mulher, chega uma mulher do seu lado aí. Amém? Para orar com você, porque hoje
é um dia de começar de novo, zerar o placar. Entrega o controle nas mãos do Senhor hoje, amém? Nós vamos orar. Enquanto nós como igreja vamos orar, essa pessoa que está do seu lado aí vai te conduzir numa oração que vai trazer salvação e que vai fazer você nascer de novo. E o Espírito de Deus vai começar a habitar dentro de você a partir dessa oração que você vai fazer, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pela sua graça redentora. Nós te louvamos porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos restaurou, o Senhor colocou cada um de nós num novo sistema, o sistema da graça de Deus. Nós não vivemos mais pela obediência, nós vivemos pela graça, nós vivemos pelo poder de Deus. E esse Espírito que habita dentro de nós nos conduz em triunfo a uma vida piedosa, a uma vida de amor, a uma vida de obediência ao Espírito de Deus, e não a leis e não a regras. Nós louvamos o teu nome, porque a sua graça se mostra salvadora, não apenas no nosso passado, mas no nosso presente, e se mostrará no nosso futuro, em nome de Jesus. Quem pode dar um glória a Deus? Quem pode dizer um aleluia? Oh, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Uau, que bênção. Sinto que o Senhor está mudando coisas dentro de nós, irmãos. Está sendo poderoso. Então, terça-feira espero você aqui no nosso culto do jejum. Amanhã, você que é empreendedor, venha também às 8 horas da noite. Amém? Tem mais uma semana de jejum. Mantenha forte, faça a leitura da palavra. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre você, sua família, sua casa, hoje e sempre. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, amém? Deus abençoe você. Dá um abraço desse irmão que está do seu lado aí.